A gente está na linha agora com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito obrigado, doutor Barra Torres, por participar aqui da programação da Band News FM. E queria, antes de mais nada, que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes qual a real situação a partir de agora, porque, ao que me parece, a Anvisa fez simplesmente o papel dela. Doutor Barra Torres, boa tarde para o senhor. Boa tarde, meus agradecimentos à Band News em nome da Anvisa. E, de fato, nós fizemos o nosso papel e já estamos fazendo desde o princípio, quando nós tivemos a questão já pontuada por você, né, do não preenchimento com informações verídicas por parte de 4 jogadores da declaração de saúde do viajante. Não apontaram que estiveram no Reino Unido e isso foi constatado muito rapidamente logo depois e imediatamente exarada a nossa orientação de quarentena e deportação. Aliás, determinação. A Anvisa é o poder de polícia do Estado para assuntos sanitários. E, lamentavelmente, se constatou o não cumprimento, esses jogadores deixaram o hotel e dirigiram-se ao estádio. E desde hoje de manhã, em tratativas junto à Polícia Federal, pontuamos que essa situação precisava ser monitorizada, uma vez que ela poderia, infelizmente, ocorrer e está se comprovando que ocorreu. A Polícia Federal compareceu junto com agentes da Anvisa até o hotel e, constatando a ausência dos 4, dirigiu-se ao estádio e, infelizmente, temos essa situação bastante desagradável, principalmente para os entusiastas do esporte. É lamentável, mas é preciso fazer cumprir a lei e não tem o tempo para isso, já que desde um primeiro momento ela foi descumprida, a declaração de saúde do viajante preenchida de maneira indevida, o não cumprimento daquilo que determinamos, que foi a quarentena, então precisamos agir sim junto ao estádio. Esse é o trabalho da agência. Doutor Barra Torres, só para que a gente tenha ideia da cronologia exata da situação, a Argentina chegou ao Brasil na sexta-feira de manhã. Quando a Anvisa teve ciência ou teve absoluta certeza de que esses jogadores mentiram no preenchimento desse papel? Na própria sexta já houve essa pontuação e a determinação da quarentena. Então, é aquilo que eu respondi agora há pouco, nós trabalhamos com clareza de informação e sempre buscamos, obviamente, entender que quem está tratando conosco, principalmente no meio de uma pandemia, onde todas as pessoas estão mais do que bem informadas sobre o que é risco sanitário, o que é regramento de um país para outro, quais são as diferenças, nós não podemos jamais imaginar que pessoas desse padrão, desse nível, que é, claro, um nível alto de conhecimento e de entendimento, não tenham entendido uma determinação clara, que é a quarentena e a deportação. Então, constatar que isso que foi claramente transmitido não foi entendido e desrespeitado, ou foi entendido e desrespeitado, é realmente algo que não pode acontecer, mas infelizmente está aí muito claro que aconteceu. Então, temos que agir, ainda que seja num momento último, como esse agora, e sempre, é claro, com o apoio da nossa Polícia Federal, uma instituição de grande credibilidade nacional. Doutor Barra Torres, é Silva Júnior, narrador aqui da Band News FM. Nesse período em que a Argentina está no Brasil, que chegou e já foi encaminhada ao hotel em que ficou concentrada, até o jogo marcado para este domingo. Em algum momento a Anvisa tentou, no hotel, cumprir os protocolos desses 4 atletas que vieram da Inglaterra, do Reino Unido para cá, doutor? Os protocolos, não. A presença da Anvisa lá, não. Os protocolos, eles são simplíssimos. É manter-se isolado no quarto e aguardar o horário do embarque para a deportação. Não há complexidade nisso. Estamos, reitero, em tempo em que esses assuntos são tratados diuturnamente em todos os canais de imprensa. Então não há possibilidade de um mal-entendido, uma má compreensão. Isso está completamente fora do radar. Então, isto é o que foi determinado, infelizmente, isto foi descumprido. E chegamos nesse ponto que ninguém queria, que é esse agora. Agora, muito pior seria o Regramento Sanitário Nacional, que é estabelecido em lei, é a Lei 13.979, de 7 de fevereiro de 2020,
que coloca, inclusive, essas portarias com restrições de fronteiras na lavra de 3 ministérios. É o Ministério da Saúde, da Justiça e da Casa Civil. A Anvisa assessora, por essa lei que eu disse, a Anvisa tem papel assessorial. E as restrições ao Reino Unido, à Índia e à África do Sul já estão vigentes há meses. Não é nada que foi criado de sexta para hoje. Então, realmente é lamentável que estejamos passando por isso, totalmente desnecessário, mas temos que cumprir com o nosso dever. Doutor Barra Torres, só mais 2 questões, claro, já agradecendo a sua participação aqui na Band News FM, então agora ficou absolutamente claro, né? Quer dizer, os jogadores poderiam cumprir a quarentena no hotel, até por isso ninguém poderia agir para tirá-los do hotel antes que eles deixassem o hotel, claro, por vontade própria. Eles passaram a descumprir, portanto, no momento em que deixaram o hotel e entraram no ônibus para ir para o estádio, né, doutor Barra Torres? Não. Essa foi o segundo descumprimento. Sim. O primeiro foi ter faltado com a verdade na declaração de saúde do viajante. Tem razão. E eu quero lembrar que há outros países de regramento muito mais rigoroso do que o nosso, que certamente uma inverdade dessa num documento em épocas de pandemia poderia gerar consequências até mais graves. Então, eu tento encontrar aqui na minha mente uma explicação para como chegamos a esse momento desagradável na tarde de hoje, e a bem da lucidez, a bem da boa compreensão, eu não consigo encontrar a resposta. E, doutor Barra Torres, boa tarde, o Bruno Camarão aqui falando. Quais são as sanções a esses jogadores argentinos que descumpriram esse processo todo? Autuação e multa, com certeza. Agora, os enquadramentos sanitários eram alguns no início, já se somaram a mais outros. Então, as equipes de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa, que tratam desse tema, nos aeroportos nacionais, efetuarão essas autuações e os enquadramentos cabíveis. Eu não poderia, neste momento já de plano, declinar quais seriam, mas com certeza mais de um, com certeza. E me permita só tirar mais uma dúvida. Os agentes sanitários que fizeram essa intervenção já com a partida em andamento, eles tiveram a possibilidade de fazê-lo durante o período de aquecimento, antes do pontapé inicial, até para evitar, digamos, esse constrangimento todo? Sim, tiveram. As nossas equipes estavam lá antes do jogo começar. Sim, isso poderia ter sido evitado. Obviamente, há que se apurar agora o porquê da demora, mas isso poderia ter sido evitado. Na verdade, poderia ter sido evitado se a verdade prevalecesse na declaração de saúde do viajante, que não aconteceu. Isso poderia ter sido evitado se aqueles que foram orientados a ficar em quarentena tivessem efetivamente ficado. Isso poderia ter sido evitado quando a orientação de não participar do jogo foi dada e também foi descumprida, e infelizmente nossas equipes chegaram no estádio antes do jogo começar, mas aí eu não tenho as informações, eu não tenho a apuração do que aconteceu para que fosse necessário o início da partida para então haver a sua efetiva paralisação. Essas são questões que terão que ser apuradas ainda. Doutor Barra Torres, e para encerrar definitivamente, alguém procurou a Anvisa, alguma entidade procurou a Anvisa para que essas medidas fossem, nesse caso específico, afrouxadas e a partida pudesse ser realizada? Procuraram a Anvisa para algum acordo eventual? Olha, a Anvisa ela é uma entidade pequena por um lado e grande pelo outro. Por exemplo, quem trata de portos, aeroportos e fronteiras é a 5ª diretoria. Tem um diretor, é o diretor Alex Machado Campos. Então eu vou responder do meu contato, do meu telefone, não tivemos contato de ninguém querendo colocar panos quentes ou pedindo qualquer coisa que seja. Tá? Agora, seria interessante talvez ouvir o doutor Alex. Muito bem. Obrigado, diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM. Obrigado, doutor Barra Torres. Até uma próxima. Obrigado, uma ótima tarde. Um abraço.